Sejam todos bem-vindos a este nosso culto no lar da Congregação São Paulo. Estarmos juntos para o louvor, para a adoração, para o serviço cristão. Todas as pessoas que nos acompanham de perto e de longe, o nosso carinhoso abraço. Nós iniciamos o nosso culto com as palavras maravilhosas do livro de Lamentações. Este é o tema do nosso culto, então. O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Um abençoado culto a todos. Cada manhã te agradecer, mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Senhor, cada manhã ter o meu pão e reparti-lo também com cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Iniciamos esse nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Nós queremos juntos cantarmos o hino Se Sofrimentos Te Causei, Senhor, para este momento em que nos preparamos para a absolvição. Se
por causa desta confissão que fizemos em conjunto, de forma cantada, como ministro da palavra chamado e também ordenado, vos anuncio a graça de Deus e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados e o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As palavras para o introito deste quinto domingo, no período do Pentecostes, após o Pentecostes, o Salmo de número 30. Ação de graças de uma pessoa salva da morte. Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste, tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para toda a vida. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Até aqui o introito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento encontramos no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 a 33. O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes
e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento e dor. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos, conforme o evangelista Marcos, capítulo 5, versículos 21 e seguintes. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: "A minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva." E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: "Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada." Logo o sangramento parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: "Quem foi que tocou na minha capa?" Os discípulos responderam: "O Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso?" Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: "Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento." Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: "Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre." Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: "Não tenha medo, tenha fé." Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: "Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo." Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: "Talitá cumi." Isto quer dizer: "Menina, eu digo a você, levante-se." No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar.
e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Até aqui esta palavra maravilhosa do Santo Evangelho. Em conjunto com toda a Igreja, comigo e contigo, queremos proclamar a nossa fé neste Deus maravilhoso, esse nosso Deus trino. As palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Uma nova vida me deu, no momento em que reviveu, a morte não o pôde deter. Jesus nesse nome é poder, tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Uma nova vida me deu, no momento em que reviveu, a morte não o pôde deter. Jesus esse nome é poder, tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, vida começou outra vez. Sou eu que vivo, Jesus vive em mim, quero amá-lo até o fim. O seu sangue há poder de perdoar e salvar, uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, vida começou outra vez. Sou eu que vivo, Jesus vive em mim, quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar, uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, a vida começou outra vez. Sou eu que vivo, Jesus vive em mim, quero amá-lo até o fim.
Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos ilumine agora que queremos meditar em Sua Palavra. Palavras de Jesus no Evangelho de hoje, quando Jesus diz para Jairo, aquele pai aflito, que recebe a dura e triste notícia do falecimento de sua filha. Diz o texto de Marcos capítulo 5, versículo 36, Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, Jairo, tenha fé. Em nome de Jesus, amém. Geralmente, quando participamos de um churrasco em família, é comum que antes do almoço sejam servidos aperitivos que aliviam a fome e dão uma amostra do que está por vir. Especialmente quando o aperitivo vem ali do assador, né? Ele corta a carne assim, pica e serve para todos que estão ali. Isso já cria uma certa expectativa do que está por vir. De uma certa forma, o Evangelho de hoje nos oferece também aperitivos que nos dão uma amostra daquilo que está por vir, quando deixarmos este mundo e entrarmos no tempo eterno, entrarmos na eternidade. O sofrimento e a morte na eternidade não existirão mais, graças a Jesus. Aliás, o sofrimento e a morte, infelizmente, fazem parte da nossa realidade humana aqui neste mundo. Todos nós estamos sujeitos ao sofrimento e à morte, inclusive nós cristãos. É errônea aquela ideia de que os cristãos estariam livres do sofrimento, livres de sofrer aqui neste mundo. Não, os cristãos passam por sofrimentos, os cristãos morrem. É também errada aquela ideia de que o sofrimento e a morte são causados por Deus. Esses, na verdade, o sofrimento e a morte são consequências do quê? Consequências da natureza humana, da fragilidade com a qual a natureza humana assumiu, se tornou uma natureza frágil. Quando lá no começo de tudo, os primeiros seres humanos, criados por Deus, dispensaram o Senhor da vida, dispensaram o Criador, dispensaram Deus. A partir desse momento, o ser humano se tornou sujeito ao sofrimento e à morte. Quando o texto de Lamentações, capítulo 3, que ouvimos hoje no culto, diz que Deus nos faz sofrer ou que Ele nos causa sofrimentos, não é no sentido de que Deus seja o causador, o promotor ou o executor do sofrimento e da morte, mas sim no sentido de que Ele permite muitas vezes que sofrimento e morte, que são causados pela fragilidade e pela natureza humana, Ele permite que sofrimento e morte venham sobre seus filhos, não para os maltratar, mas sim para os fortalecer, para os transformar, para amadurecer os seus. Alguém poderia perguntar, ok, mesmo Deus não sendo o causador do sofrimento e da morte, mas sim o ser humano, na decisão que tomou de dispensar Deus, ok. Mas agora eu quero saber qual é a atitude ou qual é a postura de Deus diante dessa realidade humana de sofrimento e morte. O texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, conforme ouvimos hoje, diz: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. O mesmo versículo na Nova Almeida Atualizada está escrito assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu gosto muito da palavra misericórdia. Ela é a junção de duas palavras da língua latina, miseri e cordes. Miseri quer dizer em latim miséria. Cordes é coração. Quando é dito que Deus tem misericórdia, isso significa que Deus sente
em si mesmo, isto quer dizer no seu próprio coração, no seu íntimo, a dor, a miséria humana. Em outras palavras, quando dizemos que Deus é misericordioso, estamos dizendo que Deus se importa conosco, se interessa e sente no seu íntimo o nosso sofrimento, a nossa dor, aquilo que o pecado causa em nós. Porém, o Evangelho de hoje, como já foi dito, ele quer sim nos aperitivar a respeito do que nos espera quando deixarmos este mundo. Assim como o aperitivo do churrasco aguça a expectativa, assim também Cristo hoje quer, através das histórias relatadas pelo Evangelho de hoje, ele quer aguçar a nossa expectativa a respeito do que ele tem preparado para nós na eternidade. O Evangelho fala hoje do sofrimento de uma mulher e da morte de uma menina. O texto não diz qual era a doença da filha de Jairo, mas com certeza aquele pai, aquela família já havia tentado todos os recursos humanamente possíveis. Da mesma forma também aquela mulher que sofria por 12 anos com uma hemorragia. Ela também, diz o texto bíblico, já tinha gastado todos os seus bens, os seus recursos buscando uma cura. Vejam, tanto aquela mulher quanto a filha de Jairo representam toda a fragilidade e a passividade humana diante do sofrimento e da morte. Porém, acima da passividade humana está Deus. Sim, está Deus, um Deus cujo amor não se acaba, um amor que se renova a cada manhã. Cristo, diante da dor e da morte, age. A mulher com hemorragia é curada. A filha de Jairo, que está morta em seu quarto, ouve da boca de Jesus, Talitá cumi, menina, levante-se. E no mesmo instante, ela acorda da morte. Como gostaríamos que isso acontecesse já aqui e agora. Mas tudo isso são apenas aperitivos do que há de vir. Um dia, também Cristo dirá para nós, cumi, levante-se do túmulo, da sepultura, do dia da ressurreição. Não sei se todos aqui sabem, mas aquela mulher com hemorragia, pela lei dos judeus, estava impura por causa do sangue e precisava se isolar e se purificar. Qualquer pessoa que tocasse nela ou fosse tocado por ela também estaria impuro pela lei dos judeus. Vejam bem, ela tocou em Jesus. Ou melhor, Jesus deixou-se tocar por ela. Da mesma forma, tocar em uma pessoa morta na época de Jesus entre os judeus também fazia a pessoa tornar-se impura diante da lei. Diz o texto de Números 19:11, aquele que tocar em alguma pessoa morta se tornará impuro durante 7 dias. E diz o Evangelho que Jesus, ao entrar no quarto onde estava aquela menina morta, pegou na mão dela, pegou naquela mãozinha sem vida. Vejam, esse Jesus que é puro e santo, esse Jesus que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, esse Jesus aceitou deixar a glória do céu e tornar-se um de nós. Esse Jesus se sujeitou por amor a nós a vir ao mundo e ser tocado pelo sofrimento e pela morte. Ele aceitou tornar-se impuro, não que a impureza fosse dele mesmo, pois ele é santo, não tem pecado, mas sim porque carregou sobre si os pecados dos impuros, os pecados de todos nós, seres humanos.
Em Jesus e por causa de Jesus, a misericórdia, vejam, a misericórdia de Deus, esse sentimento que Deus sente de sentir nele mesmo a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa miséria, esse sentimento se torna concreto e visível, pois em Cristo Deus sente em si mesmo, na sua própria carne, toda a nossa dor, toda a nossa miséria, a dureza do sofrimento e da morte. E tudo isso Deus decide passar para que eu e você possamos estar livres do pior de todos os sofrimentos. O sofrimento que não tem fim, que é a condenação eterna, a qual todos nós estávamos sujeitos após a morte, mas graças a Jesus estamos agora livres, salvos. Vejam, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo, graças a Jesus, podemos já agora, aqui neste mundo, enquanto estamos aqui vivendo, aperitivar, desfrutar aquilo que nos aguarda e ter a certeza de que os sofrimentos que passamos aqui não se podem comparar com a alegria que nos está preparada lá no céu. Que Cristo possa sempre nos dizer, quando estivermos passando por situações de sofrimento ou luto, assim como Ele mesmo disse para Jairo, quando este recebeu a triste notícia da morte de sua filha, que Jesus também possa nos dizer, através de sua palavra, através do testemunho de irmãos, através de instrumentos, Ele possa nos dizer: não tenha medo, crê somente, tenha fé. Querido irmão, querida irmã, vamos passar por sofrimentos. Vai chegar o dia que vamos passar também pela morte. Mas não tenha medo, crê somente. Pois esse mesmo Jesus que livrou aquela mulher do sofrimento, o mesmo Jesus que levantou aquela menina morta, um dia também fará isso comigo e com você. E estaremos eternamente livres de toda dor, de todo sofrimento e da morte. Estaremos eternamente diante de Deus, diante deste Salvador. Que Deus nos abençoe e nos guarde para este dia. Amém. Nascem grandes cidades, homens, fumaça no ferro de aço, entre a neblina da poluição, um sino toca na multidão. O homem não tem tempo pra nada, é o fantoche guiado pela pressa. A vida dele é árvore seca, não dá frutos, morto está. Árvore boa
Queremos conversar com Deus em oração e queremos agradecer a Deus por todos aqueles que celebram datas especiais, os aniversariantes, datas de formatura, de casamento, de batismo. Queremos agradecer a Deus pelos 117 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, celebrados no último dia 24 de junho passado. Queremos agradecer a Deus também pelos 491 anos da Confissão de Augsburgo, que foi um documento escrito pelos reformadores para ser lido diante do imperador Carlos V. E depois de lido foi aceito pelo imperador e assim as igrejas luteranas puderam realizar seus cultos na Europa. Podemos dizer que é o dia da certidão de nascimento da Igreja Luterana no mundo, dia 25 de junho de 1530, os 491 anos da Confissão de Augsburgo. Também queremos pedir que Deus abençoe a todos que estão lutando por sua saúde, aqueles que aguardam cirurgia, aqueles que estão em tratamento, aqueles que passaram por cirurgia. Lembramos o pequeno Luiz Felipe Bittencourt Rodrigues, pequeno Luizinho, 2 anos, 9 meses, que está no Conceição, lutando contra uma leucemia. Também o pastor Jackson Coelho, que luta contra um câncer, pastor em Mato Grosso do Sul. Também lembramos a senhora Lourdes Toniolo, a Lourdes do Espírito Santo também, que se recupera de um acidente, Maristela Evold, Sibila Hornig, Regina Streloff, Sirley Gell, Dirce Portela, Enir Jacobi, João Carlos Níquel, presidente da congregação que passou por cirurgia, está se recuperando, Carla Prestes de Oliveira, Valdeci Ilha, nosso irmão que também passou por cirurgia, colocou estendes em seu coração, 2 estendes. Também Cristiane Maurer, que passou por cirurgia e se recupera. A pequena Jamile também passou por cirurgia. Sandra Nora, do Mário Veiga, que está lutando contra a Covid. O Artus Gell e também o Marlos dos Santos Vargas, amigo do Marcos e da Anaí. E todos aqueles que lembramos deste momento incluímos em nossa oração. Conversemos com Deus em oração. Senhor Deus, graças te damos pelas bênçãos derramadas sobre todos nós nesta semana que passou e na certeza de que Tu estarás guiando os nossos passos e conduzindo tudo para o nosso bem nesta nova semana. Nada nos faltará. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado por teres enviado o Teu Filho que sentiu na própria carne a nossa dor, o nosso sofrimento e também a morte. Obrigado porque Ele venceu a morte. Obrigado por tudo que Ele fez. Obrigado pelo perdão que conquistou para nós, pela vida eterna junto de Ti, que Ele nos deu em Sua obra na cruz. Senhor Deus, que em todos os momentos de dor e sofrimento possamos sempre ser lembrados pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Não tenha medo, crê somente. Querido Deus, obrigado por todos que celebram datas especiais. Te agradecemos pelas bênçãos aos aniversariantes, pelas datas que recordamos. Obrigado pela IELB, por essa igreja, pelo trabalho que ela realiza em território brasileiro e também em outros países do mundo. Pedimos que continues abençoando esta igreja e as diferentes igrejas cristãs. Também obrigado pelos 491 anos da Confissão de Augsburgo, celebrados no último dia 25 de junho, pela coragem dada aos príncipes alemães e também aos reformadores para que pudessem, na presença do imperador Carlos V, pudessem testemunhar a fé, a doutrina cristã e assim também serem aceitos em seu culto. Te agradecemos, Senhor. Pedimos que continues abençoando esta igreja, a Igreja Luterana e as diferentes igrejas cristãs, esta congregação, seus departamentos, sua liderança, trabalho com surdos e ouvintes. Guarda todos que estão enfermos, que possam também se recuperar, que possam principalmente serem lembrados de que não estão sozinhos, de que Tu estás no comando e se for de Tua vontade,
através da medicina ou de forma direta, que Tu possas devolver a saúde para essas pessoas. Pedimos que Tu possas também abençoar a nossa pátria, o nosso estado, as cidades aqui em volta, principalmente que a vacina chegue para todas as pessoas. Abençoa aqueles que procuram trabalho, abençoa aqueles que lutam contra a depressão. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha Deus misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Encerramos mais esse momento de culto, desejando que Deus abençoe esta nova semana de vida, cada um, a família de cada um, protegendo-nos de todos os perigos, na certeza de que Deus está no controle e promete conduzir tudo para o bem. Deus abençoe a cada um, tenham todos uma ótima semana. Amém.